Eu quero dar uma continuidade na palavra. Se você não veio domingo passado, eu queria muito que você ouvisse a palavra, assistisse a palavra do domingo passado, que nós falamos sobre a importância de retornar ao primeiro amor. Falamos muito sobre essa questão do primeiro amor. E foi uma palavra muito forte, e eu fiquei assim até preocupado. Eu saí aqui e falei, nossa, será que foi muito forte a palavra? Mas eu fiquei impressionado com o retorno da igreja. Muitas pessoas assim, pastor, foi uma palavra impactante, pessoas realmente sendo confrontadas, mas impactadas com a palavra, a ponto de em uma semana ser uma das palavras mais vistas no nosso canal. Embora que eu acho que as palavras são muito pouco vistas, tem pouca visualização, mas essa, porque muitas pessoas compartilharam, acaba tendo mais visualização, mas compartilharam justamente porque foi uma palavra impactante. Então, para que eu não tenha que reprisar ela, eu quero que você ouça, assista no nosso canal, já aproveite, assista a palavra de quinta-feira também no nosso canal. Foi uma palavra do Davi, querido Davi, líder aqui de célula, supervisor de célula. Foi uma palavra aqui que todo mundo que estava aqui, inclusive o pastor que vos fala, ficou assim impactado, impressionado com aquilo que Deus trouxe para a igreja, ministrou conosco, e no alinhamento com aquilo que eu estou ministrando. Então dá para você pegar de domingo, pegar de quinta, que vai dar para você ser muito ministrado. Mas domingo eu falei sobre a importância do retorno do primeiro amor, e falei que Deus espera essa questão do amor. A gente fala, você ama Deus? Todo mundo ama Deus. Quem ama Deus? Eu amo a Deus. Mas que tipo de amor? Como que nós demonstramos? Como nós sabemos? Como nós medimos essa questão do amor a Deus? E eu li um texto lá que nós vamos continuar lendo hoje, mas daí eu falei sobre as características desse amor, que esse amor que o Senhor espera é um amor intenso, é um amor que ele fala sobre o próprio mandamento que ele começou lá no Antigo Testamento. Ele fala, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse todo tem muito na Bíblia, o Senhor falando sobre intensidade. Vocês não podem me amar de qualquer maneira, é de todo, é com toda a entrega, com a intensidade. Vocês precisam realmente, daí no Antigo Testamento ele fala, vocês não é para fazer outros deuses, não ter outros deuses, eu tenho que ser tudo para vocês. Vocês precisam realmente mostrar além da intensidade, um amor que prioriza, um amor prioritário, que mostra que vocês não têm outros deuses. Daí você vai para o Novo Testamento, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí vai, outra característica desse amor, ele é puro, ele não é aquele amor, e eu fiz várias comparações, por isso que você precisa ouvir, assistir, porque eu fiz comparação daquele primeiro amor, que quando você começa a namorar, ele é puro, você começa a descobrir o amor, o menino, a menina, você começa a namorar, principalmente os meninos passam por isso, às vezes aquela paixonite, aquele amor que ele começa a namorar aquela menina, daí vem alguém e fala assim, nossa, você viu o tamanho do nariz dela? Nossa, esse menino briga com todo mundo, esse briga com a mãe, daí tem outros lá que tem um pouco de inveja, fala, ela já ficou com o Joãozinho, com o Pedrinho, com não sei o que, ela já ficou com a 7ª série inteira, não sei o que e tal. Esse menino ele não vê nada disso. Ela pode ter ficado com a 7ª série inteira, ela pode ter não sei o que e tal, mas esse amor, ele é tão puro que ele não consegue ver defeito, ele não consegue ver as características ruins. Daí vai o pai e a mãe tentar mostrar os defeitos. Nossa, mas a menina, começa a namorar com um menino que às vezes não presta, a mãe e o pai ficam tentando, olha, ele faz isso, ele não faz aquilo. A menina não consegue ver essas coisas, não consegue enxergar, porque é um amor, esse primeiro amor, assim, ele é puro. E às vezes aqui a gente, com o Senhor, às vezes a gente vai perdendo a intensidade, a gente vai perdendo a prioridade, a gente já não é mais
prioridade. Aqui com o Senhor a gente começa, eu amo, olha o que o Senhor fez com a minha vida, olha que eu estou experimentando, olha, a gente tem esse primeiro amor, porém, passa um tempo, a gente começa a ver todos os defeitos, a gente começa a ver, nossa, mas realmente tem esse problema, tem aquilo. Na verdade a gente já perdeu o primeiro amor. E o problema de perder esse primeiro amor, quando Jesus fala nessa carta, ele fala algo muito forte, que é o seguinte: vocês são uma igreja, é uma carta direcionada a uma igreja, vocês são uma igreja boa, porém eu tenho contra vocês são pessoas boas, porém eu tenho contra vocês que vocês abandonaram esse amor intenso, esse primeiro amor, esse amor puro, esse amor que prioriza, que me prioriza. E ele fala assim: vocês precisam se arrepender. Então esse se arrepender significa que se nós não amarmos a Deus dessa maneira, se nós não amarmos o Senhor, quando nós não amamos o Senhor dessa maneira, nós estamos pecando, nós estamos em pecado, a ponto do Senhor falar assim: lembre de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, nós não amarmos o Senhor com essa intensidade, priorizando, nós não amarmos o Senhor com essa pureza, aquele fogo do primeiro amor, meu querido, você está em pecado, por mais que você faça. E você vai perceber que essa igreja fazia muita coisa, que às vezes nós fazemos. Nós vamos à igreja, nós falamos que amamos o Senhor, nós fazemos tantas coisas, mas às vezes o primeiro amor já foi embora faz tempo. Assim como o primeiro amor com a esposa, com o marido, com os relacionamentos, aquilo que tinha intensidade, agora já não tem mais, por várias coisas. E o que eu quero falar hoje é o que nos leva a perder o primeiro amor. O tema da palavra de hoje é o que nos leva a perder o primeiro amor. E eu quero ler de novo essa carta, que foi o próprio Senhor que endereçou a uma igreja, Apocalipse 2, de 1 a 5. O que nos leva a perder esse primeiro amor? Apocalipse 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. É o próprio Senhor falando, essa carta é o Senhor, embora tenha sido escrito por João, mas é o Senhor que está falando. Na verdade não é João que está falando, essas palavras é do Senhor que anda no meio da igreja, é o Senhor que sabe de todas as coisas. E ele começa falando: conheço as suas obras, eu conheço a vida de vocês, eu conheço tudo que vocês andam fazendo, eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, eram lobos em pele de ovelha. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. Era uma igreja fiel ao Senhor, que trabalhava para o Senhor, que suportava sofrimento, uma igreja que tinha uma noção de doutrina, porque vieram impostores, hoje vieram pastores, profetas falsos, e começaram a falar, mas a igreja era tão... tinha um discernimento espiritual que falaram: não, esses daí não são pastores verdadeiros, eles estão falando isso, não, nós não aceitamos. Colocaram para fora, porque era uma igreja, você percebe que era uma igreja boa, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha várias características, trabalhava. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome. Era uma igreja que passava por tribulação, era perseguida, mas continuava firme ao Senhor. Olha quantos elogios. Porém no versículo 4 o Senhor fala: porém, ou contra você porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, e volte
a ter esse primeiro amor, volte a fazer as coisas com esse primeiro amor, volte a vivenciar esse primeiro amor, porque se não se arrepender, se precisa se arrepender, por isso que eu falo que é pecado nós não termos esse amor ao Senhor, não demonstrarmos isso. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Meu querido, sabendo de tudo isso, se você ouvir a pregação do domingo passado, você vai entender melhor tudo isso que eu falei, essa abertura. Sabendo o tipo de amor que Deus espera de nós, sabendo qual é esse primeiro amor, como que ele funciona, sabendo que a perda desse primeiro amor é pecado, porque você percebe que era uma igreja, não, mas eu vou na igreja, eu não falto num culto, eu sou dedicado, eu faço isso, eu vou contribuir lá com a campanha, eu estudo a Bíblia, eu faço tanta coisa. Mas, meu querido, se você não, tudo isso que você fizer, se não for com esse primeiro amor, o Senhor manda falar para você, você está em pecado, e você precisa se arrepender, lembrar aonde que foi que você perdeu, ou o que te levou a perder. E hoje é o que nós vamos falar. Se nós sabemos de tudo isso, e que esse amor pode ser perdido, e pode nos levar a perder tanto, porque eu também falei que o Senhor tem promessas muito especiais para aqueles. Hoje eu estava lendo, li mais uns 4, 5 textos, falando sobre promessas para aqueles que o amam, para aqueles que amam o Senhor. Então tem promessas tão especiais. Voltei a falar de novo com o pastor André. O pastor André esses dias estava lá numa situação, esperando um diagnóstico, meio assim, preocupado. Eu voltei a falar no dia anterior dele ir lá ter o resultado. Eu falei, André, eu já mandei essa mensagem para você, no dia que a tua mãe estava numa situação delicada, passou pelo hospital, eu mandei essa mensagem. Eu vou repetir essa mensagem para você, que é o Salmo 91, 14, porque o André é uma pessoa que me inspira sobre o amor a Deus. Eu vim para cá inspirado pelo André. Pirajuí, eu tinha muito essa questão do André, porque o André me marcou quando eu estava em Bauru, quando eu estava em Dois Córregos. Eu vi o André trabalhando para o Senhor, eu vi ele dedicando para as coisas, para a coral, para o louvor, para a igreja. Ele fazia tanto, ele trabalhava na penitenciária, chegava às 5 horas. Eu cansei de ver o André chegar da penitenciária, parar na igreja às 5 horas da tarde, sair da igreja 10, 11 horas da noite, fazendo o quê? Ensaiando, fazendo, servindo, e aquilo, por que fazer isso? Ama o Senhor, as composições do pastor André, das músicas falando, e daí veio esse texto, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, e eu vou te salvar, eu vou te cobrir de honra. Então na noite anterior a esse diagnóstico, eu voltei a falar, André, para mim, você pode ir tranquilo. Para mim esse texto fica muito forte. Deus está falando. Deus, porque você se apegou com amor, porque você o ama, você tem promessa de livramento, você tem promessa de que o Senhor vai nos... E assim falei. E no outro dia ele mandou mensagem, meu querido, você mais uma vez se agradecer, o diagnóstico foi, o Senhor estava no controle mesmo. Glória a Deus. Depois ele vai... depois você vai contar, lógico, eu não roubei nada, né? Mas assim, ele vai contar o testemunho, mas falando sobre as promessas que Deus tem para aqueles que o amam. E às vezes a gente fica assim, nossa, eu estou trabalhando para o Senhor e às vezes não estou vivendo. Eu estou perseverando, mas eu não estou vivendo. Talvez um monte de coisa que Deus tem promessa para você, você não vive porque você trabalha, mas você não ama. Você vai, porque é possível trabalhar, é possível fazer um monte de coisa sem ter amor? Porque vai para 1 Coríntios 13, eu posso até dar minha vida para ser queimado, eu posso dar a minha riqueza, dividir pelos pobres, mas lá fala, se não tiver amor, de nada serei. Então se tem esse texto, é possível fazer por querer se aparecer, é possível fazer porque às vezes a gente gosta. Eu falei, não, uma pessoa que gosta de cantar, não, eu estou vindo cantar para o Senhor.
pode ser que seja para o Senhor, e daí o Senhor conhece o coração. Mas pode ser porque ela gosta de cantar, pode ser porque ela gosta de estar aqui, porque ela realiza algumas coisas. Você que serve o Senhor de várias maneiras, pode ser porque você serve o Senhor aqui, mas você serve o Senhor no teu trabalho, você serve o teu trabalho, você serve porque você é uma pessoa servil, você é uma pessoa proativa, você faz isso. Mas você pode fazer tudo isso, mas sem amar o Senhor. E daí às vezes você se frustra por causa disso, porque você fica, eu ofereço tudo para o Senhor, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele é aquele que conheço as tuas obras. Eu sei até que você trabalha, eu sei que você persevera, eu sei, mas eu tenho algo contra ti. Você não me ama do jeito que eu espero que você me ame. Agora por quê? O que nos leva? E meu querido, eu não sei você, mas domingo passado eu falei assim, eu analisando como constantemente a gente tem a tendência de esfriar no amor em relação a Deus. Mas não é só a Deus não, você perceba, e quando Deus fala assim, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Tem um texto que fala isso. Por quê? Porque como que ele vai amar a Deus que ele não vê, se ele não consegue amar nem quem ele vê? Olha o texto. Então, nessa perspectiva, é assim, às vezes o nosso amor já se esfriou com o nosso cônjuge, nosso amor se esfria nas relações pessoais aqui, entre irmãos, nosso amor se esfria nas amizades, nosso amor se esfria nos relacionamentos, se esfria com pessoas que nós vemos, que nós convivemos, que dirá com aquele que nós não vemos. Agora por que esses relacionamentos, por que esse amor se esfria? E eu queria trazer algumas coisas para que a gente possa ficar atento, esperto, porque como anda o nosso amor em relação a Deus, em relação ao cônjuge, mas hoje em relação a Deus? Será que eu tenho feito tudo, mas meu amor, meu coração não é totalmente do Senhor? O Senhor falando, a gente fala, Davi foi o rei mais próspero de Israel, foi mais próspero na questão de conquista. Fala Salomão usufruiu de tudo que Davi conquistou. Quando Salomão sobe ao trono, é lógico que ele deu um plus, mas ele já não teve que guerrear. É porque Davi já tinha guerreado, Davi já tinha conquistado, Davi já tinha deixado um tesouro lá, um palácio cheio de recursos para ele construir o templo. Davi, só que o Senhor fala assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que tem o coração totalmente voltado para mim. E a gente vê os salmos que Davi escreveu, te amo, ó Senhor, força minha, mais do que a corça anseia, mais do que o cervo anseia pelas águas, aquele cervo que está no meio do mato lá, das florestas, desesperado por água, ele vai e ele geralmente pula para tentar sentir o cheiro da onde vem águas, e ele anseia pelas correntes de águas. Davi fala, mais do que esse servo que fica desesperado pela água, eu anseio, me desespero por ti, pela tua presença. Daí você entende por que Davi conseguiu e conquistou tantas promessas, porque Davi amava o Senhor. Davi, a primeira coisa que ele faz, quando ele chega ao trono, ele fala assim, aonde que está a arca? Na época a arca da aliança era a presença manifesta de Deus, do Senhor. Ele, não, eu quero trazer essa presença aqui, eu quero construir algo digno para essa pessoa, porque para Davi, ele sabia que Deus era uma pessoa, que ele precisava se relacionar, ele conversava, ele dirigia canções para essa pessoa. Será que nós temos feito isso para o Senhor? Agora, o que tem nos levado a perder esse amor intenso, puro, esse amor prioritário para o Senhor? Primeiro, marca aí se você gosta de marcar, anotar. Que nos leva, primeiro, a superficialidade. A superficialidade é a primeira coisa que nos leva
a perder, a ir se esfriando o nosso amor. Quando você não conhece bem a pessoa e nem o que é o amor, você quer somente curtir o momento ou a paixão. Tem muita gente assim hoje, uma geração superficial. Antigamente as pessoas que iam se relacionar, quem que é a família, como que ela é, o que ela faz, que não sei o que. Hoje não precisa conhecer nada, é só ver uma foto no Instagram, já fica assim, nossa, já se apaixona, já faz, e já quer, e dependendo da foto, já começa até a imaginar, e daí se relaciona. E aí, o que ela é? Como que ela é? O que ela faz? Não interessa. Não interessa que ela olha o corpo dela, olha o bíceps dele, olha o jeito dele que ele fica perto dos amigos, e daí é muito superficial. E daí por conta disso começam os relacionamentos, e a hora que vê já está num relacionamento intenso, onde rola tudo, onde tem uma intensidade, mas na verdade é uma intensidade que não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o amor, tem a ver com emoção, com desejo, e eu quero, e eu amo, você não sabe nem o que é amor, você não sabe nem o que é serviço, o que é dedicação, o que é intensidade, mas você está lá. Mas na verdade, isso daí é muito superficial. Hoje os relacionamentos acabam e se esfriam, porque começou, desde o começo, não teve profundidade, não se perguntou, não se conheceu, não se questionou, não se teve vivência para além do sexo, para além da pegação, não se teve conversa, não se teve convivência. Então de repente, agora eu estou falando de uma maneira no natural, para que você, e da mesma maneira no espiritual, são aqueles que curtem a igreja, chegam na igreja, nossa que legal, que som bacana, nossa que parece, o som é igual do mundão lá, tem pegada, aliás, muito melhor do que no mundão, porque no mundão está cada vez pior. Aqui tem som de qualidade, aqui tem uma galera legal, aqui começa a curtir a igreja, começa a curtir o louvor, começa a curtir a galera. Tô lá curtindo, agora sou crente, agora sou evangélico, estou indo na igreja, parece essa turma que se apaixona por uma foto, mas não buscam conhecer quem é Jesus, não tem o mínimo interesse da palavra de Deus, de conhecer e prosseguir a conhecer a Jesus. E daí começa, o meu povo perece ou se perde por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Mas conhecer, aonde que é a tua igreja? Sabe falar, a igreja é lá. Por que você está indo na igreja? Porque é legal. Por que você está namorando? Porque ele é legal, porque ele é um gato. E daí, a hora que começa os problemas, pessoas assim se animam com a igreja, com o trabalho, com as reuniões, mas diante dos primeiros problemas, das dificuldades, das contrariedades dos relacionamentos, que todo relacionamento tem problema, tem dificuldade, tem contrariedade, nós somos diferentes. Diante das contrariedades dos relacionamentos, começa a pular fora. Quer saber? Essa mina é muito, não estou afim não, parto para outra mina, parto para outro mino, parto para outra igreja, parto para outro relacionamento, porque na verdade não tem nada a ver de amor, porque nunca amou, porque nunca conheceu. Porque se nós formos um pouquinho mais profundo, a gente vai perceber que o nosso amado, é demais. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, por mais te conhecer, estou te amando mais. As pessoas, quanto mais a gente caminha, e eu nessa vida de mistério já toquei, já cantei, já trabalhei na igreja, mas hoje quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais o Senhor se revela, quanto mais eu oro, quanto mais eu caminho em direção ao meu amado, meu querido, eu falo assim, por que eu demorei tanto? Era para eu estar vivendo esse romance com ele, era na minha juventude, na minha adolescência. Quantas coisas eu teria evitado, quanto sofrimento, quanto desgosto, quanto erro
ele teria falado: não, meu querido, não é assim. Mas porque na época da adolescência, da juventude, a gente quer curtir, ler a Bíblia, orar, conhecer, ouvir um discipulador. Graças a Deus aqui é diferente. Parece que esses adolescentes, essa juventude aqui é diferenciado, porque eles amam aprender, eles amam crescer, eles gostam de se aprofundar, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós precisamos, porque se nós não nos aprofundarmos, sabe o que vai acontecer? Igual a semente que caiu em terreno pedregoso. Mateus 13, 20 e 21 diz assim, é igual Jesus explicando a semente que caiu sobre aqueles 4 solos. Quando a semente cai, ele explica, a semente que caiu em terreno pedregoso, ele explica para os discípulos, Mateus 13, 20 e 21, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, logo ama, logo fica feliz, logo se alegra, logo quer curtir um relacionamento. Todavia, visto que não tem raiz, visto que não se aprofunda, em si mesmo permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Tem muita gente abandonando o primeiro amor por causa de um problema com o outro, um problema com a outra, um problema com o relacionamento, um problema com a família, um problema com as coisas da igreja, um problema com não sei o que, uma discordância. Meu querido, isso só mostra que ainda você não conseguiu se aprofundar, você não conseguiu entender quem é o teu Senhor, porque se você conhecer, se você procurar se aprofundar, você vai começar a criar raiz, e o Senhor mesmo vai começar a segurar você, vai começar a entranhar, vai começar a te enlaçar a ponto de você ser um com Ele, e daí a hora que chegar nisso, você fala assim, eu não sonho, eu não me vejo mais sem Ele, porque você, não, eu já percebi quem Ele é, eu já percebi que eu dependo dEle, eu preciso dEle, e se eu não estiver com Ele, se Ele não estiver comigo, é por isso que Moisés fala aquilo. Moisés já tinha tido uma revelação, viu o Senhor na sarça, ele viu o Senhor se revelando para ele lá no Egito, com as maravilhas fazendo, ele ia diante dos problemas, ele chegava para o Senhor falava com ele, e ele tinha profundidade, ele conhecia, ele conversava, ele orava. Quando o Senhor falou assim, Moisés, eu estou cansado desse povo, vai você e esse povo, eu vou enviar um anjo. Não, Moisés, vai, eu vou enviar uma amante, é lógico que Deus não faz, só estou para você Moisés, eu não quero ninguém mais, eu não quero anjo, eu não quero poder, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, porque se a tua presença não estiver conosco, se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Sabe o que ele está falando? Eu prefiro ficar no deserto para sempre, desde que seja com o Senhor. É isso, ele está, não, eu vou mandar um anjo, ele vai à frente, ele vai abrindo o caminho, ele vai lá. Não, eu não quero caminho, eu não quero promessa, eu quero o Senhor. Isso é amor, isso é desejo, entender. Não, porque eu vou, que dia que é? Hoje eu vou porque eu gosto desse culto, hoje eu vou porque é tal pregador, hoje eu vou porque é assim, hoje eu vou. Não interessa, hoje eu vou porque o Senhor prometeu, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor se faria presente. Eu amo a tua presença, então eu quero estar ali. Segunda coisa que nos faz, então a primeira coisa é a superficialidade, a gente não prosseguir. Meu querido, se você chega na igreja, se você só frequenta a igreja, não procura conhecer um pouquinho mais, não procura conhecer a palavra, o que Deus fala a teu respeito, o que Deus quer de você, você vai viver, mas você vai viver muito aquém daquilo que Deus tem para você. E o que nós estamos querendo viver é a plenitude da vontade de Deus, porque Ele fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que eu quero viver. Você quer viver isso daí? Amém? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?
Segunda situação, coisa que nos faz perder o primeiro amor, esse amor intenso, são as urgências e distrações do dia a dia. São as urgências e distrações do dia a dia. Tem as urgências e as distrações. Embora que muitas vezes as urgências, na verdade, o inimigo usa como distrações. Mas tem urgências que são legítimas e tem distrações. Aqui, Netflix não entra como urgência. Zap, às vezes, a não ser que seja trabalho, às vezes não entra como distração, não entra como urgência. Entra distração, é aquilo, e não estou nem colocando lazer, porque a gente precisa de lazer, tem um tempo que a gente precisa de descanso, lazer, mas tem gente que está fazendo do descanso e do lazer se tornando vício, e isso tem roubado o primeiro amor. As urgências, a correria, os compromissos, trabalho, família, etc. E quando eu falo urgências, porque quem já viu aquele texto, que se você não viu, procura, pesquisa na internet, A Tirania do Urgente. Eu não vou trazer aqui porque é um texto, e às vezes demoraria. A Tirania do Urgente. A urgência tem tirado do ser humano coisas importantes, porque o importante às vezes você deixa para amanhã, o urgente você tem que fazer. Por exemplo, você passar um tempo, você dar atenção para o teu filho, é importante, mas às vezes você tem um trabalho ali que te pega, você precisa fazer, ganhar dinheiro é urgente, é importante, mas às vezes é urgente, e você ganhar mais dinheiro é urgente, porque as coisas estão subindo, e assim por diante. Então, você tem tanta coisa, o que acontece? Amanhã eu tiro tempo para o meu filho, amanhã eu levo ele, amanhã eu faço isso com o meu marido, amanhã eu faço, orar, buscar o Senhor, se aprofundar em conhecer o Senhor, é importantíssimo. Buscar o Senhor em primeiro lugar é importante, mas às vezes a urgência, porque você não pode, porque eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, não sei o que, e tal, e às vezes essa urgência, as coisas urgentes vão roubando de você fazer as coisas importantes, e as coisas importantes, elas são fundamentais, inclusive para você ser bem sucedido nas coisas urgentes. Mas as coisas urgentes têm roubado o tempo de você fazer as coisas importantes. Quem nunca leu esse texto, busca aí na internet, no Google, você digita depois e lê. A Tirania do Urgente. É um texto maravilhoso, você vai entender melhor. Quando eu coloco essa coisa, as urgências têm tirado, o problema é que os afazeres estão roubando os relacionamentos. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso ir lá conversar, eu preciso ganhar dinheiro, e por conta disso, o amor não dá tempo de eu conversar com meu filho, não dá tempo de eu ter tempo com meu filho, porque quem fica com meu filho, quem se relaciona com meu filho é a professora, é a escola, é a babá, é não sei o que, é a mãe, porque o pai não tem tempo. Quem se relaciona, e o marido e os cônjuges também, não dá tempo, eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar aqui, e esse trabalho não está dando conta, então eu preciso arrumar um outro trabalho, e daí eu preciso arrumar um bico de final de semana, e a gente vai trabalhando, e daí eu preciso esfriar minha cabeça, eu preciso ir pescar, eu preciso jogar bola, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair, e tudo isso a gente vai pensando, mas a esposa também precisa, os filhos também precisam, mas daí cada um, porque o que a esposa gosta não é o que eu gosto não é o que o marido gosta, o que o filho gosta não é o que os pais gostam, então cada um começa, além dessa correria, daí o filho acha uma maneira de se divertir, de esfriar a cabeça, ou daí o pai, o homem encontram uma maneira, a esposa encontra outra maneira, e o amor vai se esfriando, porque não existe relacionamento. Tem isso daqui, que hoje toma conta do relacionamento, no lugar dos relacionamentos. Tem gente que na mesma casa conversa, eu já vi marido e esposa, marido e mulher, que conversa por WhatsApp, porque eles não conseguem chegar, porque fala, pastor, a gente conversa porque se a gente falar cara a cara a gente briga, então eu vou lá para o meu quarto, a gente fica trocando mensagem. É isso daí. É isso aí. Mas não, a gente não consegue mais se relacionar.
Tem diálogo? Tem, mas até o diálogo é via zap. E o relacionamento? Daí você quer, não tem o olhar, não tem o perdão, não tem o abraço, não tem o afago, não tem não foi, porque eu quero dizer, aqui vai, eu tenho dificuldade de responder. Uma das minhas dificuldades de responder zap, é porque no zap você não transmite sentimento, você não transmite empatia, você não consegue transmitir algumas coisas que a pessoa, você responde, a pessoa interpreta do jeito que ela quer, porque hoje a interpretação é do receptor, não é do emissor. Hoje é assim, e a pessoa interpreta e faz o que ela quer, e eu sou muito prolixo, eu não sou nada sucinto, eu tenho que explicar 500 vezes, então eu fico, tem vezes que eu respondo, eu gravo um áudio de 15 minutos, eu mostro para a Nilva, nem a Nilva tem paciência de ouvir, eu falo, então eu não vou mandar esse áudio, eu prefiro marcar conversa. Só que para marcar conversa, demora 3 semanas, um mês, daí a pessoa já, então, e assim vai. Mas porque as pessoas acostumaram, e tem um monte de gente chateada, magoada, tem gente que já cortou relação, por causa de mensagem de zap, porque não pôde olhar, porque não tem relacionamento. Agora você fala assim, pastor, mas isso tem a ver com o natural, e com o Senhor? O Senhor não tem zap. O Senhor é oração, é leitura da palavra, é ouvir a sua voz, e para isso a gente precisa de tempo. Não dá para ficar mandando emoji para o Senhor. Não dá para ser rapidinho. Valeu, joia, até. E daí isso vai fazendo. Depois, quando o Senhor passa no meio da igreja e fala, tenho algo contra vocês, vocês estão correndo. E daí a hora que a casa começa a cair, a gente não sabe nem para onde. Senhor, ué, mas vocês não estão correndo, não estão fazendo, não estão mandando, não estão trabalhando, não estão fazendo, mas tudo isso que vocês estão fazendo é urgente, mas vocês esqueceram do importante. E as estruturas de uma família, de uma vida, estão pautadas no importante. E você quer, o mais importante é estarmos diante do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 10, 41, começa no 38, é a história de Marta e Maria. Jesus gostava de ir à casa de Marta e Maria, e Lázaro eram amigos. Ele está passando por aquele vilarejo, e ele passa pela casa, e Marta e Maria estavam para receber, e Marta começa a querer fazer as coisas, e Jesus entra, e Marta lá fazendo, vai lá para casa, vai lá, limpa a casa, faz a comida, e faz, e tudo importante. Mas daí ela começa a ficar, e daí chega uma hora que ela briga até com Maria, fala assim, mestre, Jesus, o senhor não vai ficar bravo com Maria, porque eu estou aqui correndo, estou agitada, estou fazendo, estou cozinhando, estou limpando a casa, estou fazendo não sei o que, tanta coisa, e o senhor vai deixar Maria ir estar nos pés do Senhor, sem fazer nada? Olha a resposta de Jesus. Lucas 10, 41, 42. Jesus, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Tem outras traduções, atarefada, agitada, com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário. A gente poderia trocar o necessário. Apenas uma é importante. Todas essas outras coisas são urgentes, Marta, mas Maria escolheu a melhor parte, ou seja, Maria escolheu o importante, que era estar aos meus pés, porque a casa vai estar aqui amanhã, as coisas estarão aqui, e você, por mais que corra, será que você é capaz de acrescentar um fio de cabelo? Será que por mais que você faça, meu querido, se tem uma das coisas que o ser humano está entrando em parafuso, está ficando depressivo, está ficando ansioso, agitado, é porque ele ainda não descobriu e fica atrás do controle. E o Senhor está falando,
vocês não têm controle de nada, vocês não têm controle da vida de vocês, vocês não têm controle dos filhos de vocês, vocês não têm controle da vida espiritual de vocês. Por isso que é importante vocês estarem aos meus pés, porque eu sou aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando nós percebemos que o importante é a nossa relação com esse Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso que nos ama, o nosso Pai, meu querido, Ele começa a falar: esse me ama, e porque Ele me ama, Ele será amado pelo meu Pai, e nós viremos a Ele, faremos nele morada. E porque Ele me ama, porque Ele se aprofunda, está querendo se aprofundar na relação comigo, Ele passa tempo comigo, porque quem ama quer estar perto, quer estar junto, prioriza aquela relação. Eu vou cuidar dele, eu vou livrar ele, eu vou fazer dele uma casa sobre a minha estrutura, sobre a rocha, e nada vai abalá-lo, porque ele está sempre ouvindo as minhas palavras, mas ele não só ouve, ele as pratica. Ele não fica ansioso, porque ele lança a sua ansiedade sobre mim, porque ele sabe que eu tenho cuidado dele. Que nós possamos aprender isso. As urgências e distrações do dia a dia não possam roubar o amor que nós temos, a devoção, o desejo de estar aos pés do Senhor. Terceiro, que nos afasta, que nos faz perder esse amor, a familiaridade e o costume, ou a rotina, a familiaridade, o acostumar. Coloquei aqui a familiaridade e o costume. Temos a tendência de desvalorizar aquilo que acostumamos. Situações que outrora sonhávamos, com o passar do tempo se tornam normais, e pelo costume e rotina, parece que vai perdendo valor. Quantas pessoas sonhavam com seu cônjuge? Quantas pessoas sonharam com seu marido, com a sua esposa? Eu estou começando já com um relacionamento, mas quantas pessoas sonhavam em ter uma moto? E daí depois, com o tempo, essa moto, a hora que compra, a pessoa lava a moto todo dia. A pessoa não faz, passa com todo cuidado no quebra-mola, passa não sei aonde. Com o tempo, ele já não lava, já empresta, já dá para a turma, já deixa todo mundo usar, já pula, já rampa no quebra-mola, já passa do lado, já raspa a roda. Espera aí, era o sonho. Você via aquelas motos ajeitadas, bonitas, você falava assim: nossa, o dia que eu tiver, nossa, eu vou cuidar, eu vou fazer. Daí de repente Deus te dá, você passa, parece que um mês tratando aquela moto como se fosse teu xodó. Mas daí sabe o que acontece? Você acostuma a ter a moto. Aquilo que você sonhava em ter, de repente você tem. E você começa a ver: tá aqui, eu uso hoje, eu uso amanhã. Aquilo que você, nossa, andava a pé até não querer mais, agora já tem uma moto. Agora a moto já era tudo que você queria quando você andava a pé, mas agora já essa moto, não, agora eu queria ter aquele carro daquele cara lá. Queria ter, mas e a moto? A moto é legalzinha, mas você sabe, né? A gente não era bem, eu achava que era tudo isso que eu queria, mas na verdade eu quero aquele carro. Daí compro o carro, a hora que vê, com o tempo já, esse carro já está zoado, esse carro não era bem o que eu queria era aquele outro, era aquela caminhonete. Meu sonho é ter um celular assim. A hora que tem um celular assim, passou um ano, já está querendo outro celular. Celular, nossa, não, mas você sabe o que é? Porque quebrou a tela, também não dá para ficar. Esse celular tudo porcaria. Mas era essa porcaria que você queria um tempo atrás. Agora é porcaria. Mas lá atrás era tudo que você queria. Mas porque você tem, você se familiarizou, você acostumou com isso, agora isso não tem valor para você. E duro que a gente leva isso para as relações pessoais. Sonhava, nossa, um dia Deus, se o Senhor me der aquela namorada, daí Deus dá. Daí de repente aquela namorada, com o tempo, nossa Deus, obrigado. Aquela esposa, aquele marido, Deus, olha que homem, que mulher.
Daí de repente, Deus, que homem, que mulher que o Senhor me deu, hein? Pelo amor de... Ai, se fosse não sei o que, ó, bom seria aquele outro lá, que você nem imagina que o outro é 10 vezes pior do que o teu. Mas você acha porque você já se familiarizou. Você já viu que esse marido solta barulho pelo escapamento, faz barulho pelo escapamento, tem uns que roncam por cima, e assim vai. Daí você já começa assim, daí de repente aquele primeiro amor já começa a falar assim, nossa, não consigo nem dormir direito, né? Era melhor estar sozinho, melhor. E assim a gente vai, meu querido. Como a gente tem a tendência. Daí eu coloco trabalho, traindo até cachorro. Morcego de vez em quando visita aqui, cachorro agora. Deixa o pessoal trabalhar aí, senão você volta a prestar atenção aqui. A gente falando de coisas naturais, mas eu queria começar a levar para o espiritual. Quantos de nós, quando estávamos no fundo do poço, queríamos uma oração, queríamos uma visita, queríamos alguma coisa, daí de repente o Senhor vem, usa alguém, usa uma situação, e de repente o Senhor vem e muda a nossa história, e a gente, ai, se não fosse esse pastor, se não fosse essa igreja, se não fosse esse meu líder, se não fosse essa célula, se não fosse, olha, minha vida está transformada, se não fosse, obrigado Jesus, porque eu te conheci, o Senhor me salvou, o Senhor não sei o que. De repente, começa, na verdade, eu não sei se essa vida é a melhor não, porque achei que aqui na igreja fosse todo mundo santo, e nós somos santos não porque por causa de nós, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos santificou, nos justificou, e por causa da justiça dele nós podemos nos tornar santos. Mas daí você começa a falar, na igreja é tudo falso, na igreja não sei o que, na igreja tem problema, não sei o que, acho que Jesus não sei o que, e tal. Acho que já se familiarizou. Já não, a moto já não é tudo isso, o marido já não é tudo isso, a vida espiritual já não é tudo isso, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você não é tudo isso, o que essa igreja simboliza, significa para você já não é tudo isso. Por quê? Porque eu já acostumei, porque, nossa, a primeira vez que eu vim aqui, aquele pastor, e eu não sei, vou falar algo para você, meu querido. Meu profético, é impressionante como ele funciona com pessoas novas. Quando eu faço apelo aqui, eu até sinto algumas coisas com pessoas mais antigas, mas você percebe que eu vou sempre em pessoas que eu não conheço, porque tem algo em relação a isso. Aonde que é o texto? Eu não marquei aqui, acho que não sei se é Mateus 4, Marcos 4, que é Jesus na sua terra natal, foi desvalorizado pela sua familiaridade. Ele chega na sua terra, ele já tinha saído, ele já tinha feito milagres, ele já tinha multiplicado pães, ele já tinha curado, ele já tinha transformado água em vinho, ele já era o profeta que todo mundo falava assim, olha, da onde vem tanta sabedoria, esse homem é assim, ele cura, ele não sei o que, ele volta para a sua terra natal, e ele vai, ele começa a ensinar, e ele vai ali porque levam muitos doentes, porque ele estava começando a curar e fazer o seu ministério. Mas daí, enquanto ele falava, o pessoal chegou, esse que é o profeta? Mas ele não é Jesus, não é filho da Maria, não é filho de José o carpinteiro, ele não é aquele que foi em casa um dia arrumar uma cadeira, ele não mas como então, será que ele faz tudo isso daí? Ele não é alguém que a gente conhece, que a gente sabe, teve um dia que ele jogou bola ali com a turma, ele é alguém familiar. Então acho que ele não pode fazer tudo isso que estão falando. Acho que essa familiaridade fez com que o povo não honrasse,
Porque, meu querido, amor intenso, esse primeiro amor está extremamente ligado com honra. Porque quem ama honra. Eu amo a minha esposa, eu honro ela. E a questão de honra tem a ver com essa questão de dedicação, com entrega, com merecimento. Eu vou fazer, eu vou dar, eu vou entregar, eu vou confiar, E daí ali Jesus fala assim: somente na sua própria terra, entre seus parentes, um profeta não é honrado, não é reconhecido. Olha lá, Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Vai para frente. E não pôde fazer ali. Agora vem cá, o que você aprende sobre Jesus, sobre Deus? Porque Jesus é Deus, é o Filho de Deus e é o Deus encarnado. Jesus, ele pode todas as coisas, não é? Ele não pode todas as coisas, não é o Deus que pode todas as coisas? Ele ressuscitou Lázaro, ele andou sobre o mar, ele pode todas as coisas. Até Satanás sabia disso. Eu sei que se o senhor é filho de Deus, se o senhor quiser, o senhor pular daqui, o senhor pode fazer isso, os anjos vêm, o senhor pode transformar essa pedra em pão, o senhor pode tudo, porque ele é o Deus que pode tudo. Porém, por causa de uma familiaridade que gerou uma incredulidade, uma falta de honra, uma falta de amor, desse amor intenso, de acreditar, ele não pôde. Aquele que pode todas as coisas, por causa de uma familiaridade, por causa de uma falta de honra, não pôde fazer ali muitas coisas, não pôde curar. Agora a pergunta que eu faço: quem que saiu prejudicado nessa? Foi Jesus? Ou foram os enfermos? Ou foram as pessoas que foram ali? Jesus, ali ele voltou ali para quê? Para abençoar, para derramar suas bênçãos, curas, ensinamento, tudo aquilo. Mas por causa da falta de amor, desse dedicação, por causa dessa familiaridade, o povo ali não pôde receber. Tem muita gente que não recebe aquilo que Deus tem, e eu estou falando de mim, porque às vezes acontece porque acontece isso, e a questão da familiaridade. Aí eu acostumei. Você sabe uma coisa que, graças a Deus, eu conheci vários filhos de pastores da minha idade, na adolescência, na juventude, e eu lembro que os meus amigos não reconheciam seus pais como pastores. Por quê? Em casa era pai e é pai, mas assim, o meu pai vai orar? É meu pai, eu sei, ele é humano. Eu vejo ele assistir televisão, eu vejo ele jogar bola, eu vejo ele sem camiseta, eu vejo ele às vezes até discutir com a minha mãe, eu vejo às vezes eu vejo humano. Então muitos filhos de pastores acabam não dando crédito para os seus pais como pastores. E, infelizmente, muitos desses estão fora da igreja e se desviam. Eu, pelo contrário, quando eu ficava doente, meu pai está aqui, primeira coisa que fazia: mãe, chama o papai para orar comigo, porque eu sabia que dele saía poder, porque ele era um homem de Deus, um pastor, alguém que tem autoridade, um profeta do Senhor. Ele ia lá, pegava óleo, às vezes pegava remédio, ele orava nos remédios. Eu lembro dele e minha mãe orando, e eu sempre, porque eu honrei um pastor, um profeta, mesmo sendo da minha família, me tornei um profeta. A gente recebe aquilo que a gente honra. E daí, quando eu estou falando aqui, que às vezes eu prefiro orar, pergunta para as pessoas novas aqui. Pergunta para o Fernando, a primeira vez que ele pisou aqui, quando eu fui orar com ele. Daí esses dias ele falou de um amigo dele que veio aqui, orei. Quando oro com pessoas novas, parece que, por quê? Porque eu fico assim, eu sei que vai receber como pastor. Agora tem gente que, eu sei que, pastor, eu recebo, eu não estou falando, é que às vezes eu mesmo, porque não é só vocês, a gente fica meio travado nisso. Porque fica assim, aquela coisa do amor. A gente precisa começar a saber, que fala assim, olha, porque não é um pastor, não é uma pessoa, não é uma igreja, não é o meu marido. Quando eu honro o meu marido,
Sabe quem eu estou honrando? A Deus. Quando eu amo minha esposa, sabe quem eu estou amando? A Deus. Porque no mesmo tempo que eu estou falando sobre Deus, e eu deixei bem claro, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Aquele que diz que honra a Deus, mas não honra as pessoas que Ele coloca diante de nós, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja as pessoas que nos cercam, eu não amo, eu não honro. Ah, meu querido, a Bíblia fala que você não honra a Deus. E talvez porque a gente começa a perder por causa da familiaridade. Ah, esse homem aí já cansei dele, esse pastor aí já cansei dele, esse líder já cansei dele, essa mulher já cansei dela, esses pais, eu já cansei do meu pai já. Meu querido, hoje está na hora de você perceber que talvez tudo isso que você perdeu é por causa da familiaridade. Está na hora da gente restaurar o primeiro amor, desde as bases, desde os pais, desde os cônjuges, desde a liderança, daqueles que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas, desde os nossos irmãos, desde a igreja, para que seja reconstituído, reconstruído o amor a Deus, esse amor intenso. Porque quando a gente fizer isso, Deus está falando, eu sei que esse daqui me ama, porque Ele está demonstrando nos valores e princípios que Ele vive. E Ele está deixando, Ele não está deixando que a familiaridade, e quando eu falo familiaridade, isso inclui defeito. Uma das coisas, porque eu tenho defeito, você tem defeito. Se você quiser olhar só para o meu defeito, se você quiser olhar só para o defeito da tua esposa, eu quero dizer que você vai ter motivo para se divorciar dela. Se eu olhar vocês sabem como eu elogio a Nilva aqui. Tem gente que até tirou sarro de mim esses dias. Falou, Marinho, eu acho que você fala pouco da Nilva nas tuas pregações. Mas ele tirou porque falou, daí ele viu uma situação e falou que eu falo pouco mesmo. Mas, olha lá, fui falar, perdi a linha aqui. O que eu estou falando? Estava falando o quê? Não sabe o que eu ia falar. Ia falar, puxa, Isso, é isso daí, obrigado Giovana. Aí, tá vendo? Obrigado Lucas. Você ficar olhando, por mais que eu elogie ela, eu quero dizer para vocês, que ela tem defeito. E se eu começar a focar só nos defeitos dela, eu vou chegar um momento que eu vou falar assim, você quer saber? Eu acho que a Nilva não é tudo isso. Eu vou parar de elogiar ela, eu vou começar a focar nos defeitos dela, e vai chegar um momento que eu vou querer me divorciar dela. E eu vou começar a perder todas as coisas boas, que são infinitamente maiores. Mas por causa da familiaridade. Daí eu não tenho familiaridade com aquela mulher lá, com a vizinha, com aquela que trabalha comigo, aquela que eu estou vendo na televisão. Daí a gente idealiza algumas coisas e fala, não, aquela que é mulher. Passa uma semana com ela, vai se familiarizar com ela, você vai falar assim, misericórdia, cadê a minha? Volta aqui. Tem uma pesquisa, meu querido, e aqui vai, uma pesquisa, que 79% das pessoas que se divorciam, elas se arrependem, porque depois elas começam a perceber, falam assim, eu achei que o problema fosse a pessoa, mas não, na verdade, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. O que faltou é que os defeitos, a familiaridade fez com que a gente perdesse o primeiro amor. E esse primeiro amor precisa ser regado todos os dias. Eu tenho que lembrar daquilo que me dá esperança, daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que a minha esposa já fez por mim, daquilo que ela é, você para o teu marido, você pela igreja, por todas essas coisas. Se você começar a trazer a memória e focar naquilo que Deus já fez, você nunca vai perder o primeiro amor, em nome de Jesus, meu querido, meu Deus. A última tem a ver com, vou só passar aqui por último. As idealizações frustradas nos fazem perder o primeiro amor. E quando eu falo idealizações frustradas, porque em todo relacionamento a gente idealiza, nós temos aquilo na nossa mente, meu casamento vai ser assim, a minha namorada, minha esposa vai ser assim, o meu relacionamento vai ser assim. E a gente pensa assim com a vida cristã também, eu idealizo um Jesus. Talvez eu pregue aqui sobre o Jesus real,
Porque tem gente que tem o Jesus ideal, e daí o Jesus ideal depende, o que é ideal para você não é ideal para mim, o que é ideal para mim não é ideal para o outro, porque já fala, ideal vem da onde? Ideia é diferente, ideal é diferente do real. Ideal é aquilo que a gente, nossa, aquilo seria ideal, mas a nossa vida não é pautada no ideal, e sim pautada no real. Tem muita gente que se frustra porque ela vive no mundo da ideia, do ideal. Ela idealiza o marido, ela idealiza o casamento, ela idealiza a esposa, ele idealiza a igreja, ele idealiza o trabalho, ele idealiza o dinheiro, ele idealiza tudo. E daí o que acontece? Ele se frustra e ele acha que está tudo errado, está tudo problema. Não, o problema é que você que não entendeu a realidade da vida, a realidade dos relacionamentos, a realidade do casamento, a realidade do outro, a realidade da vida cristã, a realidade de Jesus, a realidade da igreja. Então você de alguma maneira idealiza, você vai, eu vou lá, eu tenho uma ideia da igreja, e daí de repente você chega na igreja e vê que igreja é real, e daí você começa a se frustrar. E aquele amor já começa, aquele primeiro amor a Deus, à igreja, ou até ao cônjuge, começa porque você, eu achei que ia acontecer assim, eu achei que ele ia sempre falar como ele falava, eu achei que, e daí você começa a perceber que não é bem assim, você começa a se frustrar, e essas frustrações vão gerando mágoa, vão gerando tristeza, e essas tristezas vão fazendo o que com o amor? Soprando a chama da paixão, do amor, e faz com que você quer saber? Acho que eu vou desanimar, acho que eu não vou abrir mais a porta do carro, porque ela não merece, eu acho que eu não vou mais falar palavras de amor para ele, porque ele não merece, eu acho que eu não vou fazer mais isso, porque ele não merece. Por que ele não merece? Porque você não foi correspondida no seu ideal? Mas quem falou que seria como você imaginou? Talvez você assistiu muito filme da Disney, você assistiu muito filme de princesa, e aquilo, você sabe como que a gente chama filme, novela, essas coisas? É ficção. E a ficção acabou com o ser humano, com a realidade. Ele está assistindo uma ficção que na novela, na ficção, trair a esposa, e ficar com a segunda, ficar com a terceira, e aquilo, olha lá, o cara, olha como que ele é bom, e você vê como que é, na ficção, na novela, essas pessoas que fazem, que aprontam, são sempre os legais, são sempre a turma, os bambambãs. Os certinhos são sempre os chatos, os não sei o que, os que são passados a perna, e no final está sempre mal. Os caras que apronta, que faz e não sei o que, tudo no final está lá. E daí vai os trouxa, que assiste uma ficção, que não tem consequência da realidade, porque a gente, daí vai lá, a gente na realidade, só que na realidade tem consequência. Na ficção não tem consequência, porque a consequência de acordo com o escritor coloca lá as consequências. A pessoa vai errar, e no final vai se dar bem. Quem escreve. Agora eu quero dizer que na realidade quem escreve é o Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, aquele que já determinou todas as coisas, e está na palavra dele, o que você precisa fazer e quais são as consequências já. E você precisa viver de acordo com essa realidade, porque senão você vai sempre se frustrar, porque eu fiz aquilo, a pessoa não fez aquilo, e eu agi assim, e agora me frustrei, agora eu estou chateado, eu vou pregar ainda sobre Caim. Caim se frustrou, porque ele achou que a oferta dele seria aceita, ou pelo menos a equiparar, porque ele ficou tão revoltado, a revolta dele mostra que ele se frustrou. Agora, por que ele se frustrou? Porque ele idealizou algo, e o que ele idealizou estava em dissonância, não foi aquilo que Deus tinha. Então eu quero dizer o seguinte: muitas vezes
o nosso amor a Deus, o nosso amor à igreja, o nosso amor à nossa família, ao cônjuge, o nosso amor aos irmãos, vão se esfriando, vai se esfriando, porque a gente é frustrado na nossa idealização, mas isso também é motivo porque você ficou na superficialidade. Pessoas que vivem no ideal não se aprofundaram, porque é na profundidade que a gente vai perceber qual é o real, o que Deus tem e o que Deus quer. E quando a gente se aprofunda, a gente vai viver o real. E eu quero dizer que o real de Deus é melhor do que qualquer ideia do homem, porque fala que aquilo que o homem não viu, aquilo que o homem não ouviu, aquilo que o homem não idealizou, nem pensou, não consegue idealizar, são essas coisas que o Senhor tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. É isso que Deus tem. Deus tem infinitamente mais para nós, meu querido. Deus tem melhor para você. Deus tem o melhor para essa igreja. Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Mas você precisa realmente começar a fugir dessas armadilhas, porque senão, daqui um tempo você já esfriou o amor, ou talvez hoje você está com o amor esfriado, porque já aconteceu alguma dessas coisas. E hoje eu quero te convidar a mais uma vez falar: Senhor, qual dessas situações que eu já vivi ou estou vivendo que fez com que eu perdesse o primeiro amor, ou que eu esteja meio frio, porque não está mais intenso, o meu amor não está mais puro, o meu amor não está mais assim, por causa de todas essas coisas que você falou. Quais são as 4 coisas? Lembrando, Ministério Louvor já pode vir para frente aqui. A superficialidade, as urgências e distrações do dia a dia, a familiaridade e o costume, e as idealizações frustradas, coisas que nos fazem perder ou se esfriar no primeiro amor. Cuidado com essas coisas, porque senão a gente pode ser a igreja de Éfeso, uma igreja que vai, você pode ser uma pessoa que faz, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que recebe alguns elogios do Senhor, mas se você não se arrepender, e você não começar a voltar a ter esse amor diante do Senhor, talvez realmente você nunca vai experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam, e que o amam dessa maneira, com esse primeiro amor, com essa intensidade, em nome de Jesus.